Olá, eu sou a Jennifer Almeida, coordenadora da Comissão ESG do Instituto Brasileiro de Relações com Investidores, e nós estamos na nona Semana Mundial do Investidor, campanha global promovida pela IOSCO e pela CVM no Brasil, com o apoio do IBRE. Vamos falar hoje sobre o papel do profissional de relações com investidores, como a área de RI pode ajudar os investidores e o trabalho desenvolvido pelo IBRE em seus 28 anos de história. Hoje comigo estamos com a Renata Oliva Batiferro, presidente do Conselho de Administração do IBRE, Olá a todos, um prazer falar com vocês e trazer um pouquinho do papel do profissional de relações com investidores dentro das organizações. e também estamos com o Luiz Roberto Cardoso, diretor-presidente do IBRE. Olá, pessoal. Um prazer estar com vocês aqui pela primeira vez, o IBRE participando, e vamos conversar muito sobre relações com investidores e o que isso beneficia o investidor final do mercado de capitais. Para começar, eu queria fazer a primeira pergunta para a Renata e saber o que faz o profissional de relações com investidores, Renata? O RI é muito mais do que um comunicador, ele é um construtor de confiança entre companhia e mercado. O profissional de RI, como eu falei, ele tem um papel estratégico dentro das organizações. Ele atua como um elo entre a empresa e o mercado de capitais, sendo responsável por comunicar de forma clara, transparente e precisa todas as informações relevantes da empresa, sejam elas financeiras, operacionais ou estratégicas. Essa comunicação, ela é direcionada a diferentes públicos, investidores, analistas, reguladores, agências de rating, imprensa especializada e demais stakeholders. Por isso, a área de RI ela é considerada a fonte oficial das informações da empresa. Mas o trabalho de RI vai muito além da divulgação de resultados ou da preparação de apresentações institucionais. Ela precisa ser capaz de traduzir a linguagem técnica, muitas vezes complexa, das companhias. Ela precisa transformar tudo isso em uma narrativa única, compreensível, coerente e também alinhada à realidade do negócio. O objetivo acaba sendo de garantir que o mercado compreenda corretamente a proposta de valor da empresa, seu modelo de gestão, seus planos futuros e os riscos envolvidos, contribuindo para uma avaliação justa por parte dos investidores, especialmente aqueles que tomam decisões com foco no médio e longo prazo. Além disso, o RI também exerce um papel fundamental internamente. Ele atua como um radar, trazendo para dentro da empresa a visão e as percepções do mercado. Compartilha com a alta liderança como a companhia está sendo percebida externamente, contribuindo para decisões mais estratégicas e alinhadas às expectativas dos stakeholders. Em resumo, o profissional de RI ele acaba sendo porta-voz institucional da empresa, o canal de confiança que conecta a companhia, seus acionistas, investidores e demais públicos estratégicos. Mais do que informar, o RI, a área de relações com investidores, ela representa a credibilidade das organizações no mercado, personificando o compromisso da empresa com a transparência, a boa governança e a geração de valor sustentável, ajudando a construir relações duradouras, buscadas em confiança mútua e no alinhamento de longo prazo. Qual o papel, né, você já falou um pouquinho, mas queria que você falasse um pouquinho mais, qual o papel do RI dentro das companhias e o que o investidor pode esperar desse profissional? Dentro das companhias, o profissional de relações com investidores ele desempenha um papel cada vez mais estratégico, como eu falei anteriormente. Ele acaba atuando como o principal porta-voz da empresa junto ao mercado, sendo responsável por traduzir toda essa visão, a estratégia e os resultados da companhia para os investidores, analistas, reguladores e demais stakeholders, inclusive para a comunidade em que a empresa está inserida. Essa atuação inclui desde a preparação e divulgação dos resultados trimestrais, a organização de assembleias, reuniões públicas e eventos com o mercado, até mesmo participação em roadshows e interações individuais com os investidores. O papel de RI ele vai acabar indo muito além de uma comunicação institucional. Internamente, ele exerce também uma função essencial como ponte entre o mercado e a alta liderança. Ele é quem traz para dentro da companhia a percepção, dúvidas e preocupações do mercado. Isso permite e faz com que o RI contribua diretamente para que os executivos tenham uma leitura mais clara
de como suas decisões estão sendo interpretadas pelo mercado, ajustando a sua comunicação, sua estratégia e a forma como deveriam estar se posicionando perante o mercado, vislumbrando os riscos e as oportunidades. Em um ambiente cada vez mais exigente, com investidores atentos e temas como ESG, por exemplo, inovação, gestão de riscos e transparência, o RI ele se consolida como uma figura de confiança e também de articulação. É alguém que exerce e conhece profundamente a companhia, mas também entende o que o mercado espera dela. Então, de forma geral, resumindo o que a gente falou até agora, o RI não apenas comunica, ele escuta, ele interpreta, ele traduz e ele influencia. E para o investidor, especialmente aqueles com visão de médio e longo prazo, o que se espera de um bom RI é justamente isso: clareza, coerência, profundidade e abertura ao diálogo. Acaba sendo uma peça-chave na construção da credibilidade da empresa e na conexão entre estratégia, mercado e o valor percebido. Um bom RI, diria aqui, como um resumo geral de tudo que a gente conversou até agora, ele ajuda o investidor a tomar decisões mais bem informadas e, com isso, ele fortalece a confiança no mercado de capitais de uma maneira geral. Foi completa toda a apresentação sobre o papel do RI e só acrescentar que ele também tem o papel responsável legalmente pelas informações que ele passa ao mercado. Ele tem a responsabilidade junto aos órgãos regulatórios, CVM, por exemplo, aqui no caso nosso do Brasil, sobre as informações que ele passa para o mercado. Vai responder legalmente também se ocorrer qualquer distorção dentro daquela informação repassada. Perfeito. E o profissional de RI, ele é um profissional multifacetado, né, Renata? Quais são os requisitos para esse profissional exercer bem a sua função? O RI ele tem que dominar os fundamentos de finanças corporativas, contabilidade, comunicação, governança corporativa e regulação de mercado. Isso são alguns dos principais pontos importantes para que um RI ele se torne um profissional completo. Mas tão importante quanto o conhecimento técnico, a sua formação, é a habilidade de saber se comunicar. Ele precisa ter uma comunicação clara, ética e estratégia para poder realmente conseguir navegar no mercado, ajudando com que os resultados financeiros consigam ser traduzidos de maneira clara aos seus públicos, investidores, stakeholders, mercado e demais agentes. Fluência em idiomas acaba sendo fundamental, especialmente o inglês. Então, isso é um ponto importante quando a gente fala dos requisitos para os profissionais de RI poderem exercer bem a sua função. E qual deve ser, né? A gente sabe que não existe uma formação, uma graduação, né, de relações com investidores, mas qual deve ser a formação técnica do RI e que características são importantes, para ele exercer essa função? O trabalho do profissional de relações com investidores exige uma combinação muito particular de formação técnica sólida e também das suas habilidades comportamentais bem desenvolvidas. Tradicionalmente, muitos profissionais de RI vêm de áreas como administração, economia, contabilidade ou até mesmo engenharia. Essas formações ajudam a desenvolver uma base analítica bastante importante para exercer a profissão. Mas a gente vê cada vez mais profissionais de comunicação, relações públicas, direito, atuando com bastante sucesso nessa área. O que mostra o que é mais importante é ter uma formação plural que combine o conhecimento financeiro, saber fazer um valuation, uma análise dos indicadores, entender contabilidade, o entendimento societário e regulatório, além de domínio de técnicas de comunicação com públicos diversos. Ou seja, o RI ele precisa transitar com segurança entre números, normas e narrativas. A técnica sozinha não basta. O perfil comportamental acaba diferenciando bastante os profissionais de relações com investidores. Eu destacaria, em primeiro lugar, a empatia, porque um RI ele precisa compreender diferentes perfis, ele tem que entender seus interlocutores, adaptar a linguagem e o tom da sua comunicação para cada um.
acaba sendo também essencial resiliência e equilíbrio emocional, especialmente porque esses profissionais vão atuar sob pressão, principalmente nas divulgações de resultados, por exemplo. Então, eles acabam lidando com prazos apertados, questionamentos delicados e eventos, às vezes, inesperados. Discrição e ética acaba sendo também fundamental, já que o RI lida com informações muitas vezes sensíveis, confidenciais e estratégicas para a companhia. Além disso, também pensamento analítico, a organização e a proatividade acabam permitindo com que o RI ele consiga antecipar demandas, interpretar melhor os dados com profundidade e também planejar suas entregas com bastante consistência. Talvez o mais importante seja a capacidade de se comunicar com clareza. Ele precisa transformar as informações técnicas e complexas em mensagens claras, acessíveis, confiáveis para o mercado, conectando tudo o que acontece dentro da companhia com o que o investidor precisa entender para que possam tomar as decisões de maneira bastante segura. É um equilíbrio entre técnica, sensibilidade e postura profissional que torna o profissional de relações com investidores bastante completo e de uma maneira muito singular. Ele acaba sendo estratégico dentro das empresas. E caso esses profissionais tenham também qualquer dúvida de como atuar, fica aqui um convite para que eles possam também conhecer o IBRE. O IBRE, ele é um instituto, né, de relações com investidores que tem essa função de formar esses profissionais de relações com investidores, podendo guiar esses executivos para que consigam melhor caminhar dentro das suas companhias. Luiz Roberto, gostaria até que você me ajudasse a complementar aqui, depois da minha longa resposta, o que mais que a gente poderia falar dessa formação plural dos executivos de relações com investidores? Eu ressalto que esse aspecto de comunicação é muito importante para o público externo, os investidores e outros segmentos, mas também a parte de comunicação, ele tem que ter uma interação muito grande com as áreas internas das empresas. Porque ele reflete as informações que são geradas muitas vezes em outras áreas, na maior parte das vezes. Então, você deixar bem claro que aquelas informações que ele está recebendo serão utilizadas para todos os investidores, o público que se interessa pela empresa, é muito importante na condução interna do fluxo de informações e no cumprimento de prazos e na disponibilidade dos outros órgãos que fornecem essas informações para o RI disponibilizar para os seus diversos públicos. No aspecto de formação, realmente não existe uma formação específica. Nós temos, como você disse, principalmente de economia, administração, ciências contábeis, mas hoje já tem até de relações internacionais. Nós temos muitos engenheiros, né? Engenheiros químicos, engenheiros de todas as modalidades, que fizeram um complemento em importantes assuntos que eles não dominavam anteriormente na sua formação básica. Então, houve uma complementação, como você disse, análise de empresas, de valuation, e isso possibilitou um profissional completo em termos de relações com investidores. Então, a formação de origem normalmente é desses que nós falamos, economia, administração, ciência, mas hoje já aparece muita gente de relações internacionais também, como a gente sabe, advogados, como você disse. Então, esse é um complemento dentro da carreira que o profissional vai fazendo. Ele pode começar como analista júnior ou estagiário e depois vai complementando dentro da sua formação os gaps que estão faltando para a sua formação completa em termos de relações com investidores. E, logicamente, atualização. Atualização é indispensável para um profissional de relações com investidores. Se posicionar muito bem perante os públicos que vão se interessar pelas notícias daquela empresa. A atualização de legislação, atualização de técnicas, atualização de softwares que podem ser utilizados dentro da sua área de RI no dia a dia. Perfeito. E agora eu queria fazer uma pergunta para a Renata, se você pudesse dar uma dica para os investidores que desejam buscar informações das empresas ou uma empresa que ele quer investir,
Qual seria a sua dica para esses investidores, Renata? Sem dúvida, acessar a área de relações com investidores. A área de RI, ela acaba sendo a fonte oficial da companhia. Então, principalmente em um mercado com tanta comunicação que a gente tem hoje em dia, diversas fontes, frentes, analistas que cobrem um papel, a imprensa que fala sobre a empresa, chats que a gente vê por aí, busquem a informação de maneira oficial dentro das áreas de relações com investidores. Somente os profissionais de relações com investidores poderão passar de maneira mais profunda sobre aquilo que está acontecendo de fato dentro da companhia. Não tenham receio de acessar estes profissionais. Minha principal dica seria essa. Maravilha. A gente vai falar agora um pouquinho sobre inteligência artificial em relações com investidores, sustentabilidade, ou seja, temas que estão fazendo parte da agenda do RI, né? E a minha primeira pergunta com relação a isso é: qual é a influência da inteligência artificial no trabalho do RI? Atualmente, a inteligência artificial ela tem provocado uma grande transformação, não apenas na rotina profissional do RI, mas na forma como ele enxerga e executa seu papel estratégico dentro da companhia. De uma forma prática, a inteligência artificial tem ampliado nossa capacidade de processar grandes volumes de dados em tempo menor e de identificar também os movimentos do mercado, automatizar tarefas operacionais que até pouco tempo atrás consumiam boa parte do tempo da equipe. Isso acaba trazendo um ganho de eficiência muito importante. Com a inteligência artificial compilando informações e acelerando análises, o RI ele consegue dedicar mais tempo a interpretações desses dados e à construção de narrativas melhor fundamentadas. Ou seja, a inteligência artificial, além de apoiar o trabalho técnico, ela eleva o nível de atuação do RI, permitindo que ele seja ainda mais analítico, propositivo e estratégico. Mas, assim, é importantíssimo deixar claro que a tecnologia ela não substitui o profissional de relações com investidores. Cabe ao RI ser crítico, e isso é fundamental, saber filtrar essas informações e verificar aquilo que se sustenta ou não. É o profissional de RI que vai garantir que os dados analisados façam sentido dentro do contexto daquela pesquisa, por exemplo, que estejam alinhados com a estratégia e que sejam comunicados de forma transparente e coerente. Existe uma questão também muito forte, que é a questão de governança corporativa. Não é todo dado que eu posso colocar em uma ferramenta de inteligência artificial para que compile os dados, por exemplo. E aí cabe a cada companhia verificar de que maneira que a inteligência artificial poderá auxiliar esses profissionais de RI a compilar da melhor forma seus dados. Existem empresas que desenvolvem dentro de casa sua própria inteligência artificial, compilando os dados de uma maneira confidencial. Então, além da gente ter a inteligência artificial permitindo com que o tempo desses executivos seja melhor estruturado para que eles tragam maiores informações, construções de narrativas, e eu falo, a parte realmente analítica e inteligente, porque a inteligência vem do humano, né? A inteligência vai vir do próprio profissional. A ferramenta IA, ela vai ajudar com que a gente acelere e ganhe tempo para que as análises sejam melhor executadas. E cabe a cada companhia adaptar a utilização dessa ferramenta à sua governança corporativa, porque nada é mais importante do que o sigilo dessas informações para que não saiam e não vazem nada ao mercado antes da divulgação oficial pela própria companhia. Perfeito. E pensando em termos de investidores, né, e também profissionais de RI, você já comentou um pouquinho, mas eu queria que se você pudesse aprofundar, quais são os cuidados, né, que se deve ter ao se consumir informações ou dados oriundos da inteligência artificial, pensando que também o investidor vai lá buscar uma informação e pode ser que essa informação tenha vindo da ferramenta. Quais são os cuidados a se tomar? Os cuidados a se tomar, principalmente num mercado em que a gente tenha tanta comunicação hoje em dia, de uma maneira muito fácil e ampla, é verificar se aquela informação se sustenta.
A gente adota hoje em dia tecnologias de maneira estratégica para que nos permita realmente ter acesso a essas informações. Mas isso de fato procede. E aí, mais uma vez aqui, eu reafirmo a necessidade dos analistas, investidores, demais stakeholders acessarem as áreas de relações com investidores, em caso de dúvida, verificarem realmente se aquela informação ela procede. Luiz Roberto, queria até te pedir aqui a sua opinião, aquilo que a gente tem visto, né, de diversas frentes, companhias também, qual que seria a sua opinião com relação a esse assunto? Inteligência artificial, não só na área de RI, em todas as áreas está avançando rapidamente e constantemente com novidades. O RI, dentro da sua utilização, já estão utilizando bastante inteligência artificial, mas sempre com esses cuidados de compliance desses dados, com o sigilo que eles exigem. Então, o acompanhamento por parte do profissional de RI de todas as fases dessa utilização da inteligência artificial é indispensável. E é importante que ele esteja também antenado com as novas ferramentas que aparecem quase mensalmente, novas possibilidades que ele possa utilizar. Estamos, tanto esse assunto é importante, está na nossa agenda do IBRE para desenvolvimento de cursos ou de treinamentos exatamente ligados à utilização da inteligência artificial para relações com investidores, especificamente para relações com investidores. As utilizações que você citou são muito importantes e realmente o objetivo é liberar um tempo maior para que o RI seja novamente estratégico, não assim ter tanto tempo tomado por relatórios e que realmente a inteligência artificial resolve com muita objetividade e facilidade. Então, a importância é de se manter ligado com esse assunto que realmente está evoluindo muito rapidamente e vai ser muito mais utilizado ainda na área de relações com investidores. Em fevereiro de 2025, agora, o IBRE lançou o Guia IBRE, construindo a estratégia ESG. É muito importante para aquelas empresas que desejam adotar a estratégia ESG e não sabem por onde começar, né? É um material bastante rico, que conta com entrevistas com consultorias, com empresas que já participaram, estão iniciando esse processo. Então, eu queria ouvir da Renata como é que o RI se insere no processo de sustentabilidade da empresa e como é que ele comunica, né, essas práticas, né, de ESG para os investidores? Perfeito, Jennifer. Essa é uma excelente pergunta. Eu vou começar respondendo e depois eu devolvo para você falar um pouquinho mais sobre o Guia ESG, já que você foi uma das responsáveis por encabeçar essa proposta dentro do IBRE. Então, voltando lá, né, quando você me pergunta sobre o papel do profissional inserido nessa agenda de sustentabilidade, é justamente isso, né? O papel do RI nessa agenda ESG é de traduzir temas complexos em informações que façam sentido para o mercado. A chave está em uma comunicação clara, estruturada e baseada em métricas confiáveis, relatórios padronizados e uma linguagem acessível que conecte as iniciativas ESG à geração de valor para o negócio. Mais do que simplesmente reportar indicadores, o RI ele precisa mostrar como a sustentabilidade está integrada às estratégias da companhia. Isso significa evidenciar, por exemplo, de que forma práticas ambientais, sociais e de governança, elas acabam ajudando a mitigar riscos, aumentar a eficiência, melhorar a reputação e abrir novas oportunidades também de negócio. Quando o RI ele consegue estabelecer essa conexão entre sustentabilidade e a performance de forma objetiva, transparente e alinhada aos principais frameworks do mercado, ele permite que a confiança seja gerada e permite também contribuir para que os investidores compreendam que o ESG não é um custo, né? Isso é muito importante. O ESG é uma alavanca de valor no longo prazo. O RI ele tem como missão, então, apoiar para que esse ESG ele seja integrado de maneira transversal
a cultura e a estratégia da companhia, e não tratado apenas como um tema isolado, um departamento isolado dentro da companhia. Ele faz parte de uma forma integrada, unindo todas as áreas de uma maneira transversal. Ele não é meramente um compliance a ser cumprido. E neste contexto, o RI ele atua como tradutor estratégico, conectando a linguagem, a técnica das áreas internas às expectativas do mercado e também da sociedade. É ele quem garante que as práticas sustentáveis da empresa elas sejam bem compreendidas, contextualizadas e, principalmente, sejam percebidas da maneira correta, permitindo que aquela companhia ela seja precificada da maneira mais justa pelo mercado, refletindo o valor das suas ações aos investidores. E aí, Jennifer, essa pergunta é muito interessante porque você foi uma das que ajudou a montar o guia ESG. Queria que você também trouxesse aqui um pouquinho para o público de que maneira que você notou, entrevistando todas as empresas, de que forma esse tema ESG ele conseguiu ser traduzido por cada uma dessas empresas na maneira que os investidores deveriam estar enxergando essas companhias. Uma coisa muito importante, né? Acho que você falou bem, Renata, as empresas têm que ter sempre em mente de que o ESG, sustentabilidade, é uma ferramenta de gestão e para criar valor no longo prazo, né? E acho que isso é muito importante. Se elas tiverem consciência disso, já vão iniciar a jornada muito bem. Uma coisa que me chamou bastante atenção na construção do guia, né, foi quando um dos entrevistados falou: olha, as empresas já estão inseridas no ESG, quer queiram, quer não. E aquelas que não querem estar vão ser, não vão ter perenidade do seu negócio, porque o ESG é isso, é você mostrar os seus pontos fracos, seus pontos fortes, como é que você está gerenciando isso, né? E muitas empresas nem iniciam essa jornada por acharem essa jornada não é para mim, são só para as grandes empresas. Isso não é verdade, né? As empresas têm que estar consciente de que a jornada ESG é para ela sim, e você tem que analisar conforme o impacto do seu negócio. A sua jornada ESG vai ser proporcional ao impacto do seu negócio. E com isso em mente, elas com certeza vão conseguir construir uma jornada, né? E conseguir se comunicar melhor com seus investidores, mostrar o que elas estão fazendo, onde elas podem melhorar, né? Então, assim, foi um processo muito rico esse guia, é um material muito importante, né? Trouxe empresas que estavam em diferentes estágios da sua jornada ESG, né? E o que, mais uma vez, mostra que todas as empresas podem fazer. Então, acho que o que mais me chamou a atenção foi isso. E aí eu tenho uma outra pergunta, é como é que o RI pode ajudar a empresa a traduzir esses temas de sustentabilidade de maneira que os investidores entendam, né? Porque a gente sabe que hoje em dia existem investidores pessoas físicas, fundos de investimento, e o RI precisa falar com esses públicos de maneiras diferentes, né? Então, como é que ele traduz esses temas de sustentabilidade de maneira que sejam inteligíveis para os investidores? Neste ponto, o RI que acaba tendo um papel crucial na tradução dessas práticas ambientais, sociais e de governança para o mercado. Ele precisa conhecer profundamente os compromissos da empresa, seus indicadores, seus resultados e apresentar estas informações de maneira muito clara, conectando a sustentabilidade à geração de valor no longo prazo. É o RI que acaba permitindo a construção dessa credibilidade, a transparência em toda a jornada ESG. Por conta disso, o RI ele acaba navegando em outras áreas correlatas da empresa para traduzir essa comunicação de maneira mais clara e transparente possível ao mercado. Fica, inclusive, aqui o nosso convite para que todos baixem o Guia ESG, que encontra-se de maneira gratuita no website do IBRE. Desta forma, diferentes públicos, né, os investidores, jornalistas,
e outros profissionais da área, eles poderiam verificar como que cada empresa ela tem se posicionado frente às práticas ESG. E aí, com isso, a gente consegue notar como que cada RI também vem traduzindo, inserindo o seu processo de atuação frente às questões ambientais, sociais e de governança. Então, de uma maneira muito prática, é interessante que a gente analise as demais empresas da maneira como elas vêm atuando. Isso serve também como exemplo para que a gente, às vezes, consiga também implementar dentro de casa, porque isso permite com que as empresas abram também a análise, verificando, de repente, questões tão simples que poderiam estar sendo implementadas dentro das suas próprias companhias e, às vezes, acabam não sendo vistas daquela forma, mas que, através de uma leitura ou de demais exemplos, cria-se um benchmark que faça sentido. Isso faz com que o RI também ajude a inserir essas melhores práticas nas companhias que eles estejam atuando. Complementando só nessa questão do nosso guia, o- vai encontrar lá no nosso guia os cases que foram apresentados de empresas que estão, como falou a Jennifer, em diferentes estágios, e que foi praticamente a origem do nosso guia. Por que fazer o guia? Porque uma empresa levantou a questão: eu quero começar, mas por onde eu começo? Esse é um fator muito importante. A empresa tem, às vezes, tem todos os procedimentos já bem avançados, mas ele não sabe ainda como começar todo um processo, um relatório de sustentabilidade, com todas as variáveis que ele tem dentro do setor que ele pertence. Então, foi aí a origem de a gente elaborar um guia que dá uma boa ideia de como ele deve começar, os procedimentos que deve iniciar um trabalho organizado de sustentabilidade dentro da empresa. Eu acho que isso é muito importante para quem está querendo entrar no assunto e realmente incorporar esses princípios dentro da sua empresa, que todos deverão. Isso a gente está falando de ESG, acho que no futuro vai ser tão internalizado esse assunto que ele simplesmente será desenvolvido naturalmente dentro de todas as alternativas que tem dentro da empresa. Então, essa é importante a citar a origem do nosso guia, que respondeu muito bem essa questão de onde eu inicio, como é que eu faço. Então, acho que convido realmente todos que tenham acesso a o guia, que é bem didático para as empresas que já estão num outro patamar e que também aquelas que estão querendo iniciar esse processo dentro das suas empresas. Interessante, né, Luiz, a gente falar que o IBRE tem mesmo essa preocupação, né, de fornecer material, de estar sempre fornecendo subsídios para que o profissional de RI esteja sempre atualizado, né? Pensando nisso, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a missão do IBRE. O Ibre, nos seus 28 anos, ele nasceu com o objetivo de desenvolver o profissional de RI, atualizar, desenvolver a área, desenvolver todos os profissionais que estão interessados e que estão trabalhando na área de RI. A origem dele foi essa, de formação do profissional de relações com investidores. E nesses 28 anos, ele se dedicou totalmente a esse objetivo, que continua sendo o principal nosso, que é formação, atualização desse profissional. Os novos que estão chegando, junto com os que já estão com bastante experiência, e através desses objetivos, para atingir esses objetivos, foram diversas etapas, muitos cursos que a gente tem disponíveis, webinars, conferências, pesquisas, elaboração de material, trabalho em comissões, que a gente tem diversas comissões que trabalham com diferentes assuntos, como a comissão ESG, que desenvolveu o guia que nós falamos, comissão técnica, a comissão de educação e inovação, que está tratando agora também da inteligência artificial. Então, são todas as formas de você trabalhar. E, logicamente, um network entre os profissionais. Profissionais com mais experiência, ligados com profissionais que estão iniciando na sua carreira. E nós temos um programa de mentoring muito bem desenvolvido, onde profissionais de mais experiência fazem reuniões diretas com
outros profissionais que estão iniciando ou estão querendo saber sobre algum assunto de relações com investidores. Esse programa de mentoria é exclusivo aí para os nossos associados, é gratuito e é uma experiência muito rica para todos os profissionais. Diante disso, a gente também tem o network que eu falo, porque muitas vezes uma situação que você está vivendo na sua empresa agora, um outro profissional de uma outra área já passou por isso e tem muito a contribuir para você eliminar etapas e não cair muitas vezes em erros que porventura possam ter acontecido. Então, a correção de rota, a correção, amadurecimento dentro da área de RI também internamente, que isso é muito importante, está sempre sendo tratado dentro do Instituto. O Instituto está aberto para todas essas elaborações. Nós temos, além do guia do ESG que foi feito agora, nós também temos o guia do profissional de RI, que está sendo atualizado e que vai ser uma versão totalmente atualizada, com todas as questões legais e exigências, como também as técnicas da área de relações com investidores. E nesse ponto é que o Instituto, a origem dele é formado pelos próprios profissionais de relações com investidores. Eles que fornecem a matéria-prima para o Instituto desenvolver um treinamento, eles que fazem palestras, que orientam, que vão buscar outras pessoas que possam colaborar dentro desse núcleo de conhecimento para os RIs. Então, o IBRE está sempre ligado em todas as novidades que têm aparecido dentro e fora do país, para que possam os RIs assimilarem essas novas técnicas e esses novos conceitos de relações com investidores. É uma porta muito importante para quem gostaria de seguir na carreira de relações com investidores. Isso do ponto de vista do profissional de RI e do ponto de vista da pessoa que vai utilizar, o próprio investidor. É importante ele conhecer também como é que o RI atua e que é uma fonte muito importante para ele se posicionar perante os investimentos que ele tem dentro dessas companhias. Nós sempre nos dedicamos a isso, sempre com uma transparência e total ética entre os profissionais e sempre buscando aperfeiçoar essas técnicas para o nosso profissional. Maravilha. Eu quero ouvir da Renata como é que o IBRE pode ajudar o profissional de RI em suas diferentes fases de carreira, né? Porque a gente sabe que o RI começa como analista, né? Numa fase mais júnior, depois vai para uma área, para um período ali mais experiência, até chegar a um sênior, né? Como é que o IBRE pode ajudar esses profissionais em suas diferentes fases? Olha, o IBRE, ele oferece um suporte desde a formação inicial até o desenvolvimento contínuo do profissional por meio de cursos, certificações, eventos, publicações, comitês específicos com relação a temas e o próprio networking, que acaba sendo muito rico. O IBRE, ele atua como um fórum de discussão, permitindo a troca de experiências e contribuindo para a evolução do profissional em todas as etapas da carreira. E, além disso, diretamente, caso algum profissional ele tenha qualquer dúvida de que maneira atuar dentro da área de relações com investidores, a melhor forma, a melhor dica que eu daria é entre em contato com o IBRE. Tenho certeza que o Luiz Roberto Cardoso, eu e demais que aqui participam, nós teremos o maior prazer de assessorar, de ajudar e orientar este profissional de relações com investidores da melhor forma que ele vai conseguir navegar dentro das suas companhias. Eu sou um exemplo disso. Quando eu pedi ajuda para o Luiz, isso faz mais de 20 anos que eu estou dentro da área de relações com investidores, e na época eu era bastante júnior, e o Luiz foi o que me estendeu a mão aqui através do Instituto, me orientando de que maneira que eu conseguiria montar toda uma área de relações com investidores em uma grande companhia. Então, não tenham medo, não tenham receio. Eu acredito que o IBRE ele poderá e muito ajudar nessa construção de desenvolvimento técnico destes profissionais de relações com investidores. Complementando, gostaria também de estender a estudantes que estão na universidade, que estão com dúvidas ou que se interessam pela área,
que acharam que mercado de capitais, relações com investidores é muito importante, nos procurem também, que nós estamos à disposição para orientar da melhor forma possível o caminho dele dentro da formação que ele precisa ter para desenvolver, para se dedicar na área de relações com investidores. Não só estudantes, professores também, que pode ser até uma interrogação que venha a ser feita pelas relações com investidores, onde a gente, nessa linha de professores universitários, do ensino médio também, hoje a CVM disponibiliza um programa de orientação para os professores, onde o IBRE participa desde o início, desde o primeiro, uma comissão de educação que existe também na CVM, onde o IBRE também participa, com esse objetivo de formação e informação para os diferentes públicos que nós temos na área de estudantes de ensino médio, professores, universitários e também os alunos que estão cursando algum curso superior. Nós estamos à disposição também desse público que possa esclarecer a orientação da carreira dele dentro de relações com investidores. Então, a gente está chegando ao final da nossa conversa e eu gostaria de saber da Renata, qual mensagem você gostaria de deixar para os profissionais de RI que estão em início de carreira? Sem dúvida, invista em conhecimento, desenvolva uma escuta ativa, cultive a ética, a transparência. Esse caminho ele pode parecer desafiador no início, mas é uma carreira extremamente rica e estratégica. Conecte-se com o IBRE, aproveite a oportunidade de aprendizado e lembre-se, o bom RI é aquele que comunica com clareza e age com responsabilidade. Essa seria a minha mensagem para todos aqui, de uma maneira muito simples de tudo que a gente conversou até agora. Luiz, qual é a sua mensagem como diretor-presidente do IBRE para os profissionais de RI que estão em início de carreira? Reforçando o que a Renata falou, conhecimento sempre, troca de experiências sempre, e dá um exemplo prático que muitos RIs que nós, no decorrer da carreira, conhecemos no início da carreira como analista júnior, analista pleno, chegaram a presidentes de grandes empresas aqui dentro do Brasil. A origem desses profissionais são diversos exemplos que, dada a visão global que ele tem da empresa, a visão de todos os processos, de tudo, de todas as informações, naturalmente eles chegaram a postos muito interessantes e CEOs de presidentes de grandes empresas que hoje ainda estão como presidentes, são presidentes, iniciaram suas carreiras em relações com investidores. Então, é uma oportunidade muito interessante para todos os profissionais e aqueles que estão começando. Realmente, procure seus pares, participe de grupos, participe de comissões, interajam com outros profissionais de outras áreas, que é o caminho para ser muito bem sucedido na sua carreira. E fica aqui um convite, né, para as pessoas que não conhecem o IBRE para conhecerem e entrem em contato com a gente e venham fazer parte das nossas comissões. Acessem nosso website www.ibre.com.br.